Oi pessoal, meu nome é Renata Bastos, bem-vindos ao meu contador online. Hoje nós vamos falar sobre regime de caixa e regime de competência, então roda a vinheta que está começando dica rápida do meu contador online. Bom, vamos falar contabilmente, né? Então, contabilmente falando, o que seria o regime de competência? Basicamente, o regime de competência fará os registros contábeis, né, dos fatos geradores, com base no que efetivamente ocorreu, na data em que ocorreu. Por exemplo, uma emissão de uma nota fiscal no mês de março de 2020. Contabilmente falando, o registro será feito em março de 2020. Não importa quando o pagamento desse serviço, dessa venda será feito. O que importa é o que ocorreu. Ocorreu a venda, ocorreu a prestação de serviço. Então, seguindo o regime de competência, você tem esse registro no mês em que ocorreu. O regime de caixa, por outro lado, ele não considera o período em que ocorreu, e sim a data de pagamento. Então, quando que foi feito o pagamento ou a transação financeira em relação àquela operação. Bom, para facilitar o entendimento, nós temos um exemplo. Vamos supor que uma empresa fictícia tenha feito uma venda de R$5.000 parcelados em 5 vezes, mas o cliente atrasou os pagamentos e pagou tudo no último mês. Então, você tem aí o registro, seguindo o regime de competência. Então, o valor é registrado no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4, no mês 5. Já no regime de caixa, o valor é registrado conforme a data de pagamento. Veja que o registro foi feito somente no mês 5, porque foi somente no mês 5 que ele efetivamente fez o pagamento. É claro que nós estamos explicando isso de forma muito breve, é só para entender mesmo os conceitos, porque se a gente está falando contabilmente, nós teríamos que falar de provisão, né, para esse recebimento, enfim. Então, para não tornar tão complexo esse assunto, né, a gente está trazendo aqui de forma breve só para vocês entenderem. Se vocês tiverem dúvidas em relação a essa questão, né, contabilmente falando, regime de caixa e competência, deixa a dúvida aqui que eu respondo para vocês. Uma outra coisa que é legal falar sobre regime de caixa e competência é a aplicabilidade na folha de pagamento. Então, na folha de pagamento, nós temos também o regime de caixa e de competência. Em geral, as empresas, né, quando elas fazem a opção pelo regime de competência, normalmente é feito o pagamento no último dia do mês. Então, por exemplo, o dia 30. Se a sua empresa faz o pagamento no dia 30 ou no último dia útil do mês, a sua empresa segue o regime de competência. As empresas que seguem o regime de caixa para fins de folha de pagamento fazem o pagamento no 5º dia útil do mês subsequente. Então, ainda que ele tenha trabalhado, por exemplo, em julho de 2020, ele vai receber até 7 de agosto de 2020. Então, essas são as distinções na folha de pagamento. Falando de tributos, nós temos algumas possibilidades para apuração. Existem empresas que fazem opção pelo regime de caixa e pelo regime de competência e segue as mesmas diretrizes que foram apresentadas no início do vídeo. Se a sua empresa fez a opção pelo regime de caixa, você efetuará os pagamentos, né, dos tributos, as apurações dos tributos serão feitas com base nos recebimentos. E se a sua empresa optou pelo regime de competência, ou seja, faz as apurações com base no regime de competência, não importa a data dos recebimentos. Você fará a apuração dos impostos com base nas vendas, nas prestações de serviços que ocorreram no mês. É importante informar que, seguindo o regime de competência, você consegue visualizar a saúde financeira da empresa através da DRE. E, seguindo o regime de caixa, você consegue visualizar isso através do livro caixa. É claro que são relatórios complementares e ambos devem ser utilizados na tomada de decisão em relação a qualquer transação financeira da empresa. Bom, é isso. Eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixa o like, comenta aqui embaixo se vocês têm dúvidas em relação ao assunto, regime de caixa, competência, enfim. Nós estamos aqui para responder e é isso. Muito obrigada pelo acesso. Até o próximo vídeo. Tchau!